A chegada de um novo ano sempre nos desperta novas expectativas, aquele desejo de fazer planos, correr atrás dos nossos sonhos. Mas nem todas as pessoas têm disposição para fazer uma longa e detalhada lista, mas todos nós temos em mente nossas metas pessoais para o ano que se aproxima. E é exatamente sobre essas dicas para traçar as metas que eu vou conversar com a especialista em liderança e gestão de pessoas, Rosa Bierhoff. Rosa, muito boa tarde, muito bom dia a você, tudo bem? Muito bem, pensando nas metas para o próximo ano. Vamos lá tentar entender o que a gente pode fazer. Eu já tentei fazer lista, eu já tentei, prever alguma coisa que eu poderia fazer logo no início do ano, mas a vida às vezes te atropela e você não consegue exatamente administrar isso. Então, o detalhe é você administrar a vida, né? Exatamente, e eu acredito que tanto você quanto todos nós, quando fechamos o ano, que nos convida a esse balanço, estamos sabendo sim o que deixamos de fazer e o que teria sido importante ser feito. E isso é muito, e ainda está muito mais estimulado, porque estamos assim em muito processo de mudança, estamos em mudança de governo, estamos em mudanças de idade, de locais de trabalho, muita movimentação, gente saindo, entrando das empresas. Então, estamos muito convidados e pressionados a pensar o que nós queremos para o futuro, o que nós queremos para um próximo passo, o que nós queremos, no mínimo, melhor do que já aconteceu. Então, isso é se confrontar com uma meta. O que é uma meta? É a descrição de uma ação que eu vou definir que eu quero realizar em meu benefício, para suprir um sonho ou para suprir uma necessidade, né? Eu estou com uma necessidade. E aí é muito importante pensar na meta como alguma coisa que eu identifico como algo que, se eu fizer, vai fazer uma grande diferença na minha vida. E por isso se torna importante e por isso que é necessário que uma ou duas metas sejam o máximo que eu me coloque como desafio para um ano. Porque muita meta não funciona. Isso é fato, né? É o tal do... Segunda-feira eu faço o regime, vou entrar na academia, né? Eu vou começar a ler um livro, eu vou pensar em fazer, passear com o cachorrinho. Enfim, você começa a colocar muitas coisas, você não faz nenhuma, né? Porque você vai ter a preguiça de fazer a primeira e já não vai fazer mais as próximas. Por isso que eu digo o seguinte, para você fazer uma meta, escolhe uma área. Se tua saúde é a ser cuidada, porque tua energia pode estar comprometida, então vai na linha de cuidar da saúde. E você vai ter consequências com isso, muito boas. Ou uma linha de intelecto, de conhecimento, preciso me preparar, aprender alguma coisa. Ou uma linha de relacionamentos. Preciso compor novos relacionamentos, novos afetos, novos ambientes, me sentir muito melhor com as pessoas com quem eu vivo, ou dispensar algumas que não quero mais que elas estejam no meu meio. E a linha de capital, que significa como que eu vou capitalizar tudo que eu faço. Porque preciso, desde dinheiro até nome, referência, conhecimento de mercado, etc. Então, temos aí quatro grandes áreas para nos preocupar. Qual delas é que te está incomodando mais, né? Essa é a pergunta. Rosa, era essa questão que eu ia entrar com você. Por exemplo, a gente fala muito de se ajudar, né? De olhar para dentro, né? E tentar achar caminhos para viver melhor. O problema é que num país onde há muita desigualdade, num país onde você tem diferenças sociais extremas e você vê que pessoas não conseguem às vezes nem trazer o mínimo para dentro da sua casa, como é que essas pessoas elas podem pensar em algo melhor para o ano seguinte? Como é que elas arquitetam isso? Porque eu imagino, não deve ser uma situação muito simples, não, você olhar para a sua família e ver que falta muita coisa naquela casa. Sim, e aí isso não é meta, né? Eu digo assim, olhar a vida do ponto de vista de problema não resolve tua vida. Mas olhar a vida do ponto de vista de um desafio bom que você vai ir atrás, e ele não precisa ser de futuros, né? Ele precisa ser de presente, porque a meta só vale quando você está ciente do presente.
E ela só vale porque você vai criar ações muito concretas. Uma meta idealizada, uma meta irreal, ela não funciona. Então, meu desafio, se eu tenho sede, meu desafio é beber. Se eu tenho fome, meu desafio é conseguir alimento. Então, como que eu impulsiono alguém para uma ação? Aí eu digo que essas são nossas metas de sobrevivência. Porque eu posso ter metas estratégicas, metas sonhadas, desejadas, metas operacionais de criar novas formas de atuação, hábitos ou comportamentos, mas tem metas e a gente vai chamar meta por quê? Porque uma meta é assim, quanto, como e quando. Quanto você precisa, como você vai fazer e quando você vai fazer. Uma meta tem esses três atributos, um como, um quando e isso tem um resultado esperado. Eu quero me dedicar, levantar cedo, criar um novo processo, ir atrás de algumas habilidades que eu tenho, ir atrás de algumas oportunidades que eu vejo, conversar com gente, trazer uma atividade para dentro de casa. Isso não é, a meta pode ser muito complexa, mas ao mesmo tempo ela pode ser muito concreta e muito prática. Então, é difícil Eu acho falar. não, você que tem mais conhecimento nessa área, mas eu acho que a gente vende muito caro, né, as nossas metas, né, a gente cria dificuldades para elas, né. Eu vou até dar um exemplo aqui, que eu sempre comento aqui, a gente comenta aqui na redação, a gente vende caro a nossa felicidade, né. Às vezes você passa num lugar com uma diferença social tremenda, às vezes a pessoa está ali fazendo um churrasquinho na beira da calçada, tomando alguma coisinha lá, conversando com as pessoas, e está feliz, né, apesar de todas as dificuldades, e tem gente que tem muito dinheiro, muitos recursos e precisa comprar aviões, precisa comprar casas, precisa comprar carros e nem assim é feliz, né? Isso também passa por essa administração pessoal, né? Administrar as suas vontades, né? Porque isso, quando eu digo assim, de uma meta emocional, afetiva, eu estou falando de uma meta de me propor olhar o dia como com uma possibilidade. Olhar as pessoas como com alegria ou com respeito, ou com um senso de vida, simplesmente. Esse churrasquinho da esquina com seu cervejinha, isso é o máximo que essa pessoa decidiu e cumpriu fazer, que é eu gostaria de me sentir bem com um amigo. Só isso, é uma meta imediata. Imediata. Então, quanto que eu faço para que minhas metas imediatas consigam ser realizadas? Porque o grande problema são nossos sabotadores. A gente tem muito sabotador para as metas. Muito. Faltou alguma coisa, não era a pessoa que eu poderia estar conversando, poderia estar fazendo outra coisa, não era o contexto, não era. Né? Então, uma meta é viável e ela te leva a você ir e realizar. Ela tem um verbo no meio. E verbo, eu gosto muito de palavras, né? O verbo é um verbo que você pode colocar para você e você dizer assim. Qual é o verbo que você vai conjugar esse ano? Qual é o verbo que você vai conjugar este ano? Persistir, aprender, realizar, compartilhar? Qual é o verbo? Teu verbo não te engana. Né? Então, eu sempre digo para as pessoas, escolha o seu verbo do ano. E seu verbo do ano pode ser sobreviver. Eu vou sobreviver. E aí eu pergunto às pessoas, quanto você precisa, no mínimo por dia? E o que você estaria fazendo em esse dia para ganhar esse mínimo? Se teu mínimo é R$ 500, 200, 100, o que você estaria fazendo para ganhar isso? Então, tornar aquela impossibilidade em alguma coisa viável. Criar caminhos para isso. Ser exatamente isso. Se você vai querer comer uma refeição por dia, ela vai te custar tanto.
E se você tem 2, 3 filhos, ela custaria tanto. O que estaríamos fazendo para poder obter um terço, a metade ou aquela quantia completa, né? E Rosa, mesmo isso, Rosa, o meu verbo hoje é viver. É viver. O meu anseio é viver, viver com qualidade, viver bem, viver com amigos, né? Viver cercado de pessoas que eu goste. Então, acho que isso também impulsiona a gente a seguir em frente. Rosa, muito obrigado. Boas festas para você, né? Um muito, ótimo 2023 com muitas realizações, com muitas metas. pois é, muitas metas a serem cumpridas e validadas e poder dizer assim depois, 2023 valeu a pena, porque a gente foi atrás das metas. Vale a pena, sim. Um beijo para você. Obrigado. Tá bom, obrigada.